Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais uma conversa sobre mais um tema de direito societário, especificamente das sociedades anônimas. E a gravação de agora ela é dedicada a tratarmos do tema acionistas, né? Um regime jurídico básico que a lei traz aos acionistas. Começando por uma diferente classificação que a lei vai fazer entre as diversas classes de pessoas que detêm ações de uma sociedade anônima. Acionista, portanto, é o nome que se dá àquela pessoa física ou jurídica que detém participação no capital social de uma sociedade anônima, isso é, que é detentor de um título chamado ação e que representa a participação na formação do capital social de uma sociedade anônima. E há, basicamente, a separação em dois grupos. A lei vai considerar um ou parte de acionistas como controladores e o resto como minoritários. O acionista controlador, tratado ali basicamente no artigo 112 da Lei 6404, é a pessoa física ou jurídica, ou mesmo grupo de pessoas que se uniram e se tornaram titulares de direitos de sócio que lhes asseguram, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. As mais importantes decisões dentro de uma sociedade anônima, a começar, por exemplo, pela escolha dos diretores, dos dirigentes, dos administradores, é tomada em Assembleia Geral de Acionistas a partir da discussão e dos votos entre os acionistas. E se uma pessoa, física ou jurídica, ou um grupo unido, fechado de pessoas que acertaram entre si sempre votarem da mesma forma, se essa pessoa ou esse grupo de pessoas detém ações num tal percentual que lhes assegure também um tal percentual de votos nessas assembleias, que a mera decisão dessa pessoa, desse grupo de pessoas, já é suficiente para que a intenção dele seja a vencedora na votação, essa pessoa ou esse grupo de pessoas será considerado acionista controlador. Então, por exemplo, algumas decisões dependem de metade do voto dos acionistas que estiverem presentes na Assembleia. Pode ser que um acionista tenha um número tal de voto, ele tenha tantas ações que lhes atribui um volume tal de votos, que naquela Assembleia, aquela pessoa sozinha tem mais da metade dos votos. A pessoa tem 80% das ações totais de uma sociedade anônima, de maneira que 80% dos votos possíveis numa Assembleia, mesmo que todos os acionistas compareçam, 80%, por exemplo, pertencem lá ao acionista João. Esse acionista João, então, na grande parte das assembleias, o que ele disser, eu acho que tem que ser de tal maneira, o voto dele representa 80% dos votos possíveis. Por exemplo, esse acionista João será considerado acionista controlador. E por que a lei se preocupa em definir quem é controlador ou não? Porque há deveres específicos que são colocados para esse controlador. Ele não pode, por exemplo, exercer o controle de maneira aleatória, de maneira absolutamente egoística, prejudicando os minoritários. É bem verdade, prejudicando os demais acionistas. É óbvio que algumas decisões o controlador entende que a melhor seja uma, os demais acionistas entendem que a decisão melhor seja outra, e havendo uma discordância, vai prevalecer a decisão do controlador. Não é nesse sentido que a lei quer vedar, né? Mas a lei quer proibir, por exemplo, que o controlador nomeie um administrador completamente inepto que leve aquela sociedade à ruína. Como o controlador tem na mão o poder de nomear os administradores, ele vai nomear quem ele achar melhor, desde que seja alguém capaz de levar aquela sociedade ao sucesso administrativo. Não precisa ser aquele que o minoritário quer.
mas não pode o controlador escolher um administrador que vá simplesmente destruir a sociedade. O controlador que usar mal o seu controle, tomando decisões não apenas como ele achar melhor, que até aí é o que cabe ao controlador mesmo fazer, mas essas decisões sendo péssimas, sendo contrárias ao interesse da sociedade anônima como um todo, ele responde perante a sociedade anônima e ele responde perante os minoritários, tendo eventualmente que indenizar a própria sociedade, tendo que indenizar os minoritários. Inclusive, o que o próximo slide vai comentar. Não, na verdade, até que não tem um slide disso, não. O que eu acabei de dizer desses deveres gerais do acionista controlador estão mencionados no slide, está na tela mesmo. Mas antes de seguir adiante, eu queria comentar esse aspecto de que, ok, vimos que a lei define o controlador como alguém que, em caráter permanente, tem votos que lhe assegurem as vitórias nas assembleias. Mas o que se considera permanente? Que hoje a pessoa tem, sei lá, 80% das ações com 80% dos votos, mas amanhã a pessoa pode vender essas ações, ter vendido essas ações, e na próxima Assembleia ele já não ser mais detentor de 80% dos votos, talvez ele seja detentor só de 10% dos votos. Talvez essas ações tenham sido todas vendidas para uma outra pessoa específica, que agora essa outra pessoa será a titular, será aquele acionista capaz de sozinho decidir as questões lá na próxima Assembleia. Então, como as ações elas podem mudar de propriedade com muita rapidez, como é que a gente vai saber que alguém, então, é considerado controlador de modo permanente, ou capaz de sozinho aprovar as questões nas assembleias de forma permanente? O Banco Central, bom, a lei não traz esse critério de forma objetiva, o Banco Central, como responsável por regular o mercado financeiro, e as ações podem ser comercializadas no mercado financeiro, então, portanto, esse é um assunto que interessa ao Banco Central. O Banco Central baixou a resolução sugerindo um critério que é o que é levado em conta na prática, de que a permanência se configura quando a pessoa possui a maioria absoluta dos votos ou se saiu vitorioso em pelo menos 3 assembleias consecutivas. Então, hoje, a acionista Maria tem a maioria absoluta dos votos. Ela é considerada acionista controladora. Por outro lado, o acionista, em outra sociedade anônima, o acionista Pedro não tem a maioria absoluta dos votos, mas normalmente nas assembleias, quase nenhum acionista vai. Pedro tem lá 40% do total das ações, mas como nenhum acionista se interessa por ir nas assembleias, esse acionista Pedro, ele acaba tendo nas assembleias a maioria de votos dentre os presentes. Se isso acontecer, no caso desse acionista, por 3 assembleias consecutivas, ele passa a ser considerado também o acionista controlador. E aí isso vai fazer com que sobre ele recaiam as obrigações específicas que a lei coloca sobre os ombros do controlador, que, como eu disse, é de exercer o controle para dirigir as atividades sociais e orientar os funcionamentos dos órgãos da companhia de forma a viabilizar que a sociedade anônima atinja os seus interesses. Bom, como eu disse, quem não está classificado como controlador está classificado como minoritário. Então, geralmente, numa sociedade anônima tem muito mais acionistas considerados minoritários do que controlador. Exatamente isso. A menos que a gente tenha uma sociedade anônima com 2 acionistas, e aí um vai ser controlador e o outro minoritário, então quer dizer, o número de controladores e o de minoritário vai ser igual nesse exemplo. Tirando esse caso, nas demais sociedades anônimas você terá mais minoritários do que controladores. Daí, então, a importância de se gerar responsabilidade legal ao controlador para ele exercer adequadamente o seu controle. Porque ele sozinho, se agir de maneira avacalhada como controlador, ele prejudica muitas outras pessoas.
fora que prejudica a própria comunidade em que a sociedade anônima está instalada. A gente sabe que uma sociedade anônima tem uma função social a cumprir. Gera emprego, leva produtos e serviços para as comunidades onde elas se instalam, gera tributação. Então, é interesse de toda a comunidade que uma sociedade anônima possa funcionar adequadamente. Então, todo mundo está aí dependendo do que o controlador atue de maneira adequada. Por isso, a lei, então, coloca sobre os ombros dele essa responsabilidade. Beleza. Quem tiver aí maiores curiosidades sobre esse regime jurídico básico dos acionistas, indico esse texto que está na tela, está disponível gratuitamente na internet, mas ainda não vou me despedir de vocês, porque temos alguns detalhes a comentarmos sobre os acionistas. Agora, direitos e deveres gerais dos acionistas. Todo acionista, minoritário ou controlador, tem a obrigação de integralizar o valor das ações que subscreveu, ou seja, pagar o valor das ações que ele tem adquirido. Essa obrigação permanece mesmo se a sociedade anônima tiver sua falência decretada. Se um acionista decidir vender suas ações antes de ter pagado totalmente o preço delas, ele fica responsável junto do próximo acionista pelo pagamento dessas ações por pelo menos 2 anos contados da data da transferência. Eu tenho ações, não paguei o valor delas ainda. Quer saber? Eu vou vender as minhas ações antes disso. Quero me livrar dessa obrigação. Não vou conseguir. Porque se eu vender as minhas ações, pelo menos não vou conseguir imediatamente. Se eu vender as minhas ações para o João hoje, o João passa a ser o responsável pelo pagamento dessas ações, do pagamento para a sociedade anônima, do valor que essas ações representam na formação do capital social, e eu, vendedor, sigo por 2 anos, pelo menos, responsável solidário do hipotético João aqui. É uma regra da sociedade para, de certa forma, motivar o acionista a integralizar suas ações o quanto antes, mesmo que ele queira vendê-las no futuro, para que ele não fique com essas obrigações residuais, mesmo depois de ter saído da sociedade. Com relação a direitos, são direitos essenciais dos acionistas, e a gente chama de essencial porque ele não pode ser suprimido em nenhuma hipótese por mudanças no estatuto, por decisões da Assembleia. Outros direitos dos acionistas que não estejam nessa lista, que eu vou comentar agora, até podem ser subtraídos dentro de alguma sociedade ou outra. Mas esses 5 direitos que eu vou dizer são intocáveis. É o direito de participar dos lucros, participar do acervo, caso uma sociedade anônima venha a ser liquidada. Isso significa que a sociedade anônima vai encerrar suas atividades, então ela entra num processo de liquidação. Ela pega o seu patrimônio, transforma em dinheiro, paga as dívidas e o que sobrar é dividido entre os acionistas daquele momento. E nenhum deles pode ficar excluído dessa distribuição do chamado acervo. Todo acionista tem direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, principalmente os minoritários. Todo acionista tem preferência para adquirir novos valores mobiliários que aquela sociedade anônima venha a emitir depois da entrada daquele acionista no quadro societário. E todos têm também o direito de se retirar da sociedade nos casos previstos em lei. A sociedade anônima tem um capítulo dedicado ao chamado direito de retirada, que são situações em que se certas decisões forem tomadas pelo acionista controlador e o minoritário discordar dela, o minoritário tem o direito de simplesmente notificar a sociedade e, com isso, automaticamente ser retirado do quadro de acionistas. Não é qualquer decisão do controlador, são decisões tomadas em alguns assuntos, que a lei vai dizer quais são, que vão compor o capítulo chamado direito de retirada, e essa prerrogativa não pode ser tirada dos acionistas. Claro, vamos lembrar que não pode ser também impedido que o acionista simplesmente venda suas ações para outra pessoa e passe o seu posto de acionista para outra pessoa. Mas o direito de retirada vai além disso. O direito de retirada
pretende atender aquele acionista que não conseguiu vender suas ações para outra pessoa, então ele não conseguiu se retirar da sociedade por esse método mais simples e prático, mas ainda assim ele quer deixar o quadro societário por discordar de certas decisões mais impactantes do controlador. Se a decisão em questão estiver na lista prevista na Lei 6404, esse acionista terá a possibilidade do direito de retirada, de notifica a sociedade e simplesmente ele é excluído do quadro societário, recebendo o valor patrimonial das suas ações. Bom, e ainda falando de acionistas, um tema que é obrigatório de ser tratado é o chamado acordo de acionistas. Ele é uma peça muito estratégica e que, se bem usada, pode gerar muitas possibilidades para acionistas minoritários que sozinhos e individualmente não detêm o controle, mas que podem unir os seus votos entre si e criarem um grupo de controle. Eu tenho 10% dos votos só, o João tem outros 15%, Maria tem outros 18%. Nós, individualmente, não temos o controle, mas se a gente fizer um acordo entre nós de sempre votarmos da mesma maneira, pode ser que, juntando os nossos votos, mais o de Pedro e o de Paula, a gente consiga formar um grupo que tenha 50%, 60% dos votos. E aí o nosso grupo passa a ser o controlador. Poxa, como que esse acordo é firmado? Qual o valor jurídico dele? Qual o valor vinculante dele? Bom, se fizermos esse acordo pela maneira que a Lei 6404 prevê para ele, lá no artigo 118, que é o chamado acordo de acionistas, ele é plenamente vinculante, todos nós passamos a obrigatoriamente termos de seguir esse acordo pelo prazo de vigência dele. Nesse acordo, a gente pode exercer como que nós vamos votar dentro desse acordo, se a gente vai votar sempre junto em todos os assuntos ou só em alguns assuntos, quem vai nos representar nas deliberações. A gente pode também estipular, caso alguém de nós desse grupo queira vender as ações, que a gente tenha de vender necessariamente para alguém que está no grupo, ou, no mínimo, estipularmos um direito de preferência. A gente pode até vender as nossas ações para quem está fora do grupo, mas primeiro a gente tem que oferecer para quem está dentro dele. Como eu disse, é uma possibilidade muito interessante, porque vincula juridicamente aquelas pessoas que passam, então, a ter que obrigatoriamente seguir o que foi combinado naquele acordo. Uma vez que esse acordo é averbado nos livros da sociedade anônima, nem a própria sociedade anônima pode respeitá-lo. Então, se eu combinei com os demais acionistas que eu vou votar sempre conforme a Paula definir, então todo mundo aqui vai seguir durante 3 anos os votos da Paula. Aí, numa determinada assembleia, eu descumpro o acordo, né? A Paula vota de um jeito e eu falo, eu quero votar de outra maneira. Se o nosso acordo de acionistas tiver sido averbado nos livros de ações da sociedade anônima, a própria sociedade anônima tem que desconsiderar o meu voto e considerar o voto de Paula, inclusive computando os meus votos naquele sentido, porque assim define o acordo de acionistas. Então, sendo assim, os integrantes desse acordo nem precisam mais participar das assembleias, porque isso já está averbado, que, por exemplo, todo mundo vai votar de acordo com a Paula, basta que a Paula compareça na assembleia, dê o voto dela e automaticamente a sociedade vai computar os votos de Paula e de todos os integrantes do acordo da forma como o acordo definiu que tem que ser. E mais, se alguém vender as ações enquanto um acordo de acionistas estiver vigorando e incidindo sobre aquelas ações, o adquirente é obrigado a seguir o acordo também. Estou imaginando um exemplo aqui de um acordo de acionistas de 3 anos. Mas antes desse período de vigência acabar, eu vendo as minhas ações para o Joaquim. Eu sou obrigado a avisar Joaquim disso, mas mesmo que eu não avise, o Joaquim, comprando as minhas ações, terá de seguir as regras do acordo que incidem sobre elas enquanto esse acordo vigorar. Então, cabe a quem adquire alguma ação
verificar no livro de ações da sociedade anônima se não há um acordo de acionistas incidindo sobre aquele título. Beleza? E mais, né? Se a gente pegar um acordo de acionistas e averbar lá no livro de ações da sociedade anônima, as ações em questão vinculadas a esse acordo não podem mais ser negociadas na bolsa ou no mercado de balcão enquanto o acordo vigorar. Para alguém vender aquelas ações só se for uma venda direta, mesmo se for de uma sociedade anônima aberta. Beleza? Maiores dúvidas, maiores esclarecimentos sobre acordo de acionistas, está aí a indicação de um artigo lá disponível no site Jus Navigante, que traz maiores desdobramentos sobre tudo isso que a gente falou aqui. Né? Por hora, encerra essa gravação, que tem um intuito realmente só de estabelecer algumas informações gerais sobre o assunto. Convido todo mundo a assistir os próximos vídeos que eu vou disponibilizar. Abraço, obrigado pela atenção, até a próxima.